Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero contar o meu testemunho, um testemunho muito forte, que a minha mãe que fica me lembrando de contar, porque eu não sei realmente direitinho, né? Então ela veio, me mandou um áudio para me contar e me contou como que aconteceu todas as coisas para mim estar transmitindo aqui hoje no meu canal para fortalecer a fé de todos, né? Renovar, fortalecer as minhas também, né? Aumentar a minha fé também. Aos meus 4 anos de idade, eu passei por uma enfermidade. Começou com febre, uma febre que não passava, e a barriga começou a inchar. E meu pai me levou no médico, e o médico que me atendeu naquela época falou que podia ser os rins, né? Poderia ser uma doença de rim. Aí me passaram umas injeções para estar tomando. Aí minha mãe me conta que quando eu tomava aquelas injeções, meu estado piorava. E ficou assim uns seis meses, papai me levando para o médico em outra cidade, né? E não descobria nada, não conseguia descobrir, era só tratando rim, achando que eram os rins e tal. E naquela época, nos anos 90, era muito comum, vamos dizer assim, uma epidemia, né, de calazar. Então, era uma doença muito difícil de diagnosticar e também naquela época não tinha muitos recursos, né, como temos hoje, graças a Deus. Então, demorou muito para descobrir que eu tava. Minha mãe conta que meu pai chegou a me levar até numa cidadezinha, em um médico em Buenópolis. Aí lá em Buenópolis não descobriram nada também. Ele voltou para trás comigo e me levou no médico em Francisco Sá. Lá tinha um médico muito bom na época, né? Que foi o que ele conseguiu me consultar com ele. E ele finalmente descobriu que era calazar, mas só que já estava no estado avançado, muito avançado, já estava com meses, né, sem tratamento, e dizem que era mais ou menos, tinha que tratar antes de 2 meses, né, que se passasse que era para morte mesmo. Aí me mandaram para Montes Claros e me internaram, deixou ali muito tempo, muitos dias, não sei, eu esqueci de perguntar ela se foi por meses, quanto tempo que eu fiquei internada, para poder tratar. Só que os médicos viu que não estava resolvendo nada, que não estava melhorando porque já estava no estado muito avançado. Então eles pegaram e me desenganou. Falaram, agora é nas mãos de Deus. Nós vamos deixar aí, é só esperando a morte chegar. E tava muito decadente, né? Criança, quando adoece, já fica muito debatida, né? Fica muito abatidinha e tal. Aí tava muito amarela, muito anêmica, muito com febre, pele horrível. Minha mãe conta que os cílios cresceram demais, as unhas ficaram tipo, crescem e ficavam muito duras, né? E aí eu tava muito mal mesmo, quem olhava falava que ia morrer. Aí que o médico pegou e falou isso com ela. E foi nesse tempo que ela era o primeiro ano dela de crente, dos meus pais. Aí a minha mãe sempre foi a base de oração lá de casa. Ela orava muito, era uma mulher muito de campanha. Ela pegou e não aceitou aquele diagnóstico do médico, né? Aquela fala do doutor. Então ela começou uma campanha, fazer uma campanha a meu favor. Diz ela que toda segunda-feira ela orava essa campanha de segunda-feira. E os médicos lá cuidando de mim, né? Normal, os procedimentos lá todos do hospital, mas todos já esperando a morte chegar para aquela criança. Então ela começou a fazer a campanha. Diz ela que um dia ela estava orando na segunda-feira lá, ajoelhada, ao redor da cama dela, que Satanás veio e falou com ela assim: não adianta você
ficar orando, não precisa ficar orando, ela vai morrer, dessa ela não passa, ela vai morrer. E que ela repreendia, e que ela expulsava e falava que não ia morrer, que Deus estava na causa, que Jesus ia me curar e que ela ia contar esse testemunho. E realmente ela contou muito tempo, né? Ela contava esse testemunho. E vira e mexe ela tá contando. É a primeira vez que eu conto, porque eu não lembrava de nada assim. Agora que ela falou, eu comecei a lembrar de pouquíssimas coisas, tipo na viagem que papai tava, papai que me levava no médico, sempre foi ele que me levou no médico, que me acompanhou. E eu lembrei um pouquinho disso. Então, para a honra e a glória de Deus, comecei a melhorar e surpreender os médicos. E graças a Deus fui curada, só que o médico ainda falou com ela assim: e se ela sobreviver, ela vai ficar com sequelas e corre o risco de ficar com doenças psicológicas, né? Com surdez, de ficar com doenças psicológicas, né? Louca, doida, alguma coisa assim. Graças a Deus, sobrevivi àquela doença e não fiquei com sequelas nenhuma. Graças a Deus. Fui uma criança muito saudável depois disso. Saudável assim, nunca dei uma doença grave, né? E a única que dei foi essa. Graças a Deus o Senhor me resgatou, me arrancou das garras da morte. E eu venci essa enfermidade, né? E não fiquei com sequelas nenhuma, graças a Deus. Se ficou algumas sequelas em mim, foi de ser uma criança muito curiosa, muito querer saber das coisas, o porquê daquilo, né? Isso, de criança eu sempre fui muito curiosa e gostadeira de aprender as coisas. Meu cabelo sou eu que arrumo. Maquiagem também eu sou de pouca maquiagem, mas tudo sou eu que faço, que gosto de fazer em mim. E costuro um pouquinho, faço um pouquinho de crochê. Só que era para mim ter estudado, formada um curso bacana, mas como o papai morreu, eu era uma criança muito apegada no meu pai. Quando ele morreu, para mim, uma parte de mim morreu também. E nós lá em casa ficamos todo mundo meio que perdido no mundo. Tanto minha mãe, né, como eu, que sou a mais velha de 7 irmãos. Dos 6 irmãos, eu sou de 7 irmãos, 7 filhos, eu sou a mais velha. E passei por essa enfermidade, passei por um diagnóstico de morte e graças a Deus estou aqui para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Também com a morte do meu pai eu destraviei, né? Eu me perdi no mundo e cheguei a um tempo, eu só queria morrer. Eu não queria existir mais, porque para mim ele era a única pessoa que me amava, né? E Deus tinha tirado de mim a pessoa que eu mais amava. Então eu ficava assim, por que eu não morri quando criança? Por que eu tenho que passar isso? E comecei a me revoltar. Fiquei muito revoltada com a vida, revoltada com Deus. Não quis ir para a igreja mais, não fui para a igreja mais, saí da igreja. Foi quando eu fui para o mundo e fui escravizada por Satanás nas drogas, vícios, cigarro, bebida. Gostava muito de beber, mas graças a Deus eu poderia ter passado por muitas coisas piores, né? Ter ficado no leito de uma cama, igual Satanás sempre quis me parar desde criança. Ele quis me matar, ele sempre tentou me matar. E como ele trabalha nas nossas fraquezas, né, nas nossas dores, ele tentou por várias vezes, por várias formas, né, tirar a minha vida. Então, a misericórdia de Deus sempre esteve
presente na minha vida e Satanás não conseguiu me parar, não conseguiu me acabar com a minha vida, não conseguiu me destruir. Hoje eu estou de pé, né? Vivi uns anos achando que era feliz e não era. Era só uma maneira que Satanás achou de me manter presa nas garras dele, no mundanismo, na bebida. Não usava mais droga. Quando eu me tornei mãe, eu sempre falava na minha adolescência, na minha vida jovem, que quando eu fosse mãe, eu iria ser uma pessoa diferente, que eu não queria que meus filhos tivessem os traumas que eu tive, né? Então, graças a Deus, fiz o que eu pude pelos meus filhos não ter motivo, né, para se drogarem ou para ser revoltados com alguma coisa. Sempre teve muita conversas francas, né? Graças a Deus, e também muitos exemplos, né, que eu usei as coisas ruins que tinham acontecido na minha vida para mostrar a eles que a desobediência, que é a falta de instruções, a falta de limites, né, causa a criança ou a adolescente. Então eu sempre impus muito limite, muito conselho. Quando teve que apanhar, apanharam sem dó. Mas graças a Deus nenhum passou pelos problemas que eu passei, né? Com revolta, com droga, parar de estudo, essas coisas. Graças a Deus não passei por nada disso. Os meus filhos não tiveram que viver isso para ter alguma coisa para se manter distante, né? Eu fui o exemplo deles e a minha história que eu passei para eles, vocês não vão viver o que eu vivi. Nem que para isso eu tiver que ir para cadeia, mas que vocês vai fazer assim, vocês vão. Vocês não vão beber e não vão fumar. Eu fumo, mas vocês não vão fumar. E vocês ver aí como que eu ando sofrendo aí, tentando largar de fumar, o jeito que eu fico quando não tenho o cigarro, tem hora que tem que sair doido para comprar de noite, né? Que a pessoa quando tem vício, ela fica muito escrava mesmo. Então eu era uma pessoa muito escravizada pela minha mente. Eu não conseguia terminar nada. Eu começava as coisas e parava. Não terminei, não conseguia terminar nada. Satanás não permitia terminar nada. Ele colocava um desânimo em mim. Ele colocava pessoas para me desanimar. Então eu sempre fui uma pessoa muito perseguida, muito assim. Eu não sei, a gente não sabe, né? Tipo, eu não tenho beleza, eu não tenho riqueza, né? E mesmo assim sempre fui muito perseguida, muito invejada, sem motivo nenhum. Aparentemente, né, a gente pensa que não tem motivo nenhum para a pessoa estar invejando a gente. Mas não é ela, é Satanás que coloca isso nas vidas das pessoas para poder atrapalhar a vida dos escolhidos do Senhor. Os escolhidos de Deus, eu descobri que eu era uma escolhida por causa disso, que o Senhor nunca permitiu que a vontade de Satanás se cumprisse na minha vida. Eu sofria o mal, mas a vontade de Satanás não acontecia na minha vida, porque Deus já tinha escrito o meu destino, para que ele me criou, a minha missão, e Satanás sabe que cada um de nós tem uma missão, e quanto mais a missão é difícil para aquela pessoa, mais Satanás se levanta, mais ele usa pessoas para se levantar contra a gente, querendo fazer a gente parar, querer fazer a gente desanimar, né? Tanto na sua caminhada, como na sua vida do dia a dia, no cotidiano. Então, o que eu quero falar para vocês, mães que estão com seus filhos com câncer, que estão com seus bebês internados por alguma doença, alguma enfermidade, confia no Senhor, usa sua fé, a oração da mãe é a oração essencial para uma criança, para o filho, é as nossas orações. Intercede diante de Deus pela vida do seu filho, do seu bebê, que Deus vai te dar a vitória. Usa a sua fé. Eu garanto a você que assim como eu fui curada, Deus vai curar o seu filho, vai curar o seu bebê, vai curar
O que for, quem for que estiver enfermo, você que está enferma, passando por um problema de câncer no útero ou na mama, né? Câncer de pele, qualquer tipo de enfermidade que você estiver passando, tenha fé, ore a Deus, coloca nas mãos do Senhor e confia nele, usa a sua fé, que Deus de Israel, Deus da nossa vida, da minha salvação, vai mover os céus a seu favor e você vai receber a sua vitória e você vai contar o seu testemunho, né? Que temos que contar o testemunho para pisar na cabeça de Satanás, para envergonhar Satanás que quis nos parar, nos derrotar, né? Hoje, tudo que eu proponho fazer na minha vida, eu bolo um plano, vou atrás, faço, executo até o fim. Posso passar o perrengue que for, mas eu não desisto, eu vou até o fim, porque eu aprendi que é assim que temos que ser, é assim que Jesus nos ensina a ser. Depois que eu fui para os caminhos do Senhor, a minha vida mudou por completo. Eu falo assim que foi da água para o vinho, né? Vamos dizer assim, o povo tem esse modo de falar aí, né, que todo mundo conhece. Então, aí tudo que eu proponho a fazer, eu faço, eu executo, e com a direção, sobre a direção de Deus, né? Eu não faço nada sem oração, sem a permissão do Senhor. Ó, Pai, se eu for, o Senhor vai ser comigo. Posso fazer isso, o Senhor é comigo nisso. Se não for do Senhor, tira do meu coração, tira todo o desejo de fazer isso, né? Deus é riquíssimo em nos ajudar. Nós somos filhos dele. Os filhos da luz é pessoas que fazem o bem, que praticam o bem, que praticam a obra do Senhor, né? Que é longânimo, tem o espírito da mansidão, da humildade, caridade, né? Benignidade. Eu sempre oro a Deus e o sentimento que eu mais peço Ele para derramar no meu coração todos os dias é o sentimento da mansidão e da humildade, né? E eu era muito nervosa, muito agressiva. Hoje quem olha assim fala que não é aquela pessoa. Eu sei que não sou mais a mesma, porque hoje eu vivo os sentimentos de Deus no meu coração. Mansidão, longanimidade, humildade, caridade, né? Eu passo tantas lutas, assim, Satanás, ele me tenta demais com o negócio de irar. Eu vou, mas a ira dura 2 segundos. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, não acredito que venci. E com o passar do tempo, isso vai se tornando tão assim normal pra gente, que você já não tem aquele medo de se acontecer tal coisa, eu tenho que evitar tal coisa, senão eu vou me irritar, eu vou irar, eu vou pecar, eu vou chutar o balde. Não, a gente fica descansada, agora fica assim, você tá nos braços do Pai, né? Vai temer o quê? Vai ter medo de quê? Vai retroceder como? Não tem nem jeito de voltar atrás, porque as bênçãos, as vitórias são demais. É incrível você estar na presença do Senhor, viver com aquela intimidade com o Pai, porque você não teme nada, você não tem medo de nada, né? Se você morrer é lucro, se você viver é lucro, né? Tanto faz, você está debaixo da bênção do Senhor, você está guardado debaixo das mãos potentes daquele que nunca perdeu batalha, né? Todos os dias eu me apaixono cada vez mais e mais por meu Deus, pelo meu Pai, né? Tudo que Ele fez por mim, que Ele permitiu que aconteceu na minha vida, foi para mim ser a pessoa que hoje sou, né? Eu sou muito grata a Deus por Ele não ter desistido de mim, quando eu mesma já tinha desistido de mim. Eu oro a Ele, choro nos pés dele e falo, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por não ter desistido de mim, quando eu mesma já tinha desistido de mim. O Senhor me encheu de fé, de renovo, de uma intimidade assim com o Pai, tão assim, eu não acreditava, eu achava que era exagero dos crentes esse negócio de batismo com o Espírito Santo.
de falar em línguas. Agora que eu vivo isso, eu fico assim, todo tempo eu tô ligada no Senhor, ligada nos céus. Eu gosto de fazer as minhas orações, os meus jejuns, que me mantém mais íntima todos os dias do Pai, e sentir a presença do Espírito Santo. É bom demais, é gostoso demais. Sou um crente com sinceridade, com verdade. Não importa o que vão falar de você, o que vão dizer de você. Não importa se vão te excluir. O que tem? Deixa o mundo te excluir. É para isso mesmo que estamos aqui, né? É para viver a vontade do Senhor. O mundo te exclui, o céu sempre vem a seu favor, sempre está ali, os anjos andando para lá e para cá, e o seu nome sendo falado o tempo todo lá no céu. O céu te conhece. Tem prazer maior do que esse? Não tem, não existe alegria maior do que essa, saber que o céu te conhece, né? É muito lindo, é maravilhoso estar na presença de Deus, viver o tempo todo na dispensação do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Tem hora que eu tô ouvindo louvores e começo a andar aqui dentro dessa casa, levantando a mão para cima, glorificando a Deus. Que eu olho tudo que eu já passei e o Senhor me despertou, me trouxe a presença dele e fez de mim uma nova criatura, né? Uma pessoa que eu não tenho mais mágoa, não tenho rancor, não guardo isso por ninguém. Deus me livre de isso uma hora pensar em vir pro meu coração. Eu repreendo na hora, o sangue de Jesus tem poder. Sai de mim, você não me pertence. Isso não me pertence. Porque a pior coisa que tem é você guardar mágoa, rancor, não perdoar as pessoas, não se perdoar. Isso traz um descontentamento tão grande para a vida da gente. Tudo você faz, nada está satisfazendo. Porque nada satisfaz, porque você tem aquela coisa que te impede realmente de ser feliz, né? De ser uma pessoa completa, né? Na presença do Senhor. Uma pessoa que o Senhor preencheu aquele vazio que morava no seu coração. Você não tem mais traumas, não tem rancor, não tem mágoa. Tudo que aconteceu na sua vida, você foi pro seu amadurecimento, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi para mim ser a pessoa que hoje sou. Tinha desistido de estudar, né? Fazer curso nenhum, não fazer nada. Eu falei assim, o quê? O Senhor tá me dando saúde, ânimo, tá colocando isso no meu coração, vou fazer tudo o que o Senhor me permitir fazer, eu vou fazer, né? E nunca vou deixar de honrar a Deus, porque tudo é para honrar o Senhor. O Senhor me colocou numa aprovação tão grande assim, que mesmo sentindo tanta falta do meu pai, mesmo achar que Deus tinha sido injusto comigo de tirar meu pai, um homem tão jovem, quando ele faleceu eu estava com 37 anos, eu estava com 12 anos e me tirar, e eu fiquei muito tempo meio que revoltada até com Deus. Aí hoje eu vi que tudo que ele fez foi me lapidando, foi me moldando para hoje eu não amar nada, nem ninguém além dele, acima dele, né? Que eu amo todo mundo, mas tudo é abaixo do meu pai. Ele é o principal na minha vida, o essencial é ele, né? Porque ele cuida de mim o tempo todo. Enquanto eu tô dormindo, ele tá cuidando de mim. Tá cuidando dos meus filhos que estão longe dos meus olhos. Cuidando do meu netinho, que é um presente de Deus na minha vida. Está longe de mim também, dos meus olhos, mas eles estão sempre debaixo das mãos potentes do Pai. Agradeço
a Deus pela mãe que tenho. Foi uma mulher guerreira, é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadeira, uma mulher muito guerreira mesmo. Ela tenho muito orgulho da pessoa que ela é hoje. Ela tá ouvindo, né, as coisas que eu sempre falo pra não ficar parado no tempo, né, pensando que você não tem mais solução, que não tem tempo para você fazer um curso, não tem tempo para você estudar, não tem tempo para você fazer um exercício físico, né, tá sobrepeso, tá desanimada, tá com depressão. Ânimo, confia no seu pé do Senhor, ajuda, ora Ele e faça plano, levanta, não aceita, né, essa depressão de sua vida. Isso é tudo coisa que Satanás coloca nas nossas mentes para nos aprisionar. Então, é só levantar e falar: a partir de hoje eu vou fazer isso, e vai e faz seus exercícios físicos, bota uma meta, tal peso, tantos quilos eu quero perder, né? E vai atrás, vai para cima, porque se você ficar parado, deitado, só dentro de casa, desanimado, cada dia o desânimo vai ser maior, você vai estar perdendo de viver, de fazer alguma coisa, né, de ser feliz. Há tempo para ser feliz, para você ainda. Não desanima, não desiste de você. Se você não for fazer algo por você, quem vai fazer, né? Anima-te, tenha bom ânimo. É o que Deus fala para nós. Minha mãe mesmo, como eu tava falando, né? Ela sempre gostou muito de costura. Então, ela vai terminar o curso dela, né, de costura. E eu torço muito para ela ser costureira. Sempre torci e já até obriguei ela a fazer roupa para mim na mão. Ela já fez roupas para mim na mão. Eu sou muito assim, eu vejo um modelo ali, eu já se ele não me agradar, eu já dou um jeito nele de mudar ele, colocar ele do jeito que eu quero, né? Sou muito criativa. Graças a Deus, o cão não deixou nenhuma sequela em mim para me parar em nada. O Senhor cuidou de mim. Já tive em coma depois disso também, né? E o Senhor não deixou Satanás triunfar sobre a minha vida. E todos os dias eu vou orar, vou estar na presença do Senhor, vou ler Bíblia, vou viver da maneira que meu Pai quer que eu sirva Ele, dando tapa todos os dias na cara de Satanás, pisando na cabeça de serpentes e escorpiões, doando quem doer. Né? E ora a Deus para que você também não desanima, né, na sua caminhada, que você vença, conclua seus estudos, seus projetos. Quer ter filhos, não pode ter filho, ora a Deus, faz um sacrifício ali ao Senhor, que o Senhor vai abrir sua madre. Ele abre madre. Ele também livrou eu tive um aborto, depois tentei de novo, quase tive de novo, meu filho nasceu prematuro, ficou 22 dias internado na UTI, mas graças a Deus deu tudo certo, tá aí hoje com 15 anos adorando meu Deus, né? Então é questão de fé. A morte não reinou sobre ele, porque eu fiz um voto ao Senhor também, né? Deus é bom todo o tempo. Então esforça você, né? Não desanima não. Termina suas coisas. Tudo que você começar, termine. Se for uma coisa que não tá te trazendo felicidade, não tá deixando você feliz, satisfeita, saia fora. Né? Sai fora, que não é de Deus, é uma distração, né? Para você perder tempo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, te guarde, te prospere, amém? Livre você do homem mau, do homem sanguinário, do laço do passarinheiro, e que Deus nos abençoe todos os dias, para que possamos honrar e engrandecer o nome dele, mesmo nas lutas, nas dificuldades, amém?